Dia 27 de maio de 2020, onde registra-se o Dia do Bioma Mata Atlântica. Eu sou Alvani Santiago, professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco e integrante do Grupo de Pesquisa Governança para a Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono da Universidade Federal da Bahia, no Brasil. Esta noite, eu estou aqui acompanhada pela professora Ana Rita Santos, do Instituto Federal, e a professora Clécia Pacheco, também do Instituto Federal, a professora Herbênia Cruz, da UNEB, e o doutor Julimar Barreto, promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia. Tenho o prazer de socializar e mediar esta conversa para chamarmos a atenção sobre os cuidados com o bioma Mata Atlântica e socializando o projeto de regeneração de resquício da Mata Atlântica, denominado hoje de Santiago Ecoamigas, que posteriormente eu socializo com vocês, onde a gente recupera um resquício de Mata Atlântica. Nos anos anteriores, nós celebramos essa data com trilhas ecológicas ou mesmo com aulas práticas sobre Mata Atlântica. Em virtude da pandemia do coronavírus, estamos usando as tecnologias digitais e de comunicação para realizar essa atividade. Inicialmente, eu peço aos convidados para que rapidamente se apresentem. Ok. Posso começar, professora Ana Rita? Sim, sim. Aproveitando que eu estou, pode-se dizer, em ordem alfabética, né? Então, eu dou boa noite a todos. Agradeço o convite da professora Alvani Santiago para que pudéssemos apresentar um pouco do nosso ponto de vista referente ao dia em que se comemora a Mata Atlântica, falar um pouco dos desafios e das potencialidades sob o olhar de uma pessoa, como é o meu caso, que não sou ambientalista, eu sou engenheira agrônoma, sou fisiologista de plantas e arborista. Então, como é que eu vejo a Mata Atlântica? Como é que eu penso um dia em que, marcado como data, comemora-se o bioma Mata Atlântica? Como é que eu enxergo o futuro desse ambiente e, em especial, o trabalho do Santiago Ecoamigos para o futuro da preservação da Mata Atlântica no entorno de Santo Antônio de Jesus? Então, vai ser esse o meu papel aqui hoje, e eu espero poder contribuir de alguma forma com os propósitos dos projetos da professora Alvani Santiago. Obrigada. Obrigada, professora Ana Rita. Professora Herbênia, a senhora poderia ativar a sua câmera e o seu microfone, por favor? A câmera está ativada. Tudo ok. Uhum. Então, eu sou a professora Herbênia, da Universidade do Estado da Bahia. Eu trabalho aqui no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, do TCS, na cidade de Juazeiro. E é um grande prazer para mim participar dessa conferência em função desse dia tão importante que é o Dia da Mata Atlântica. E, assim, inicialmente, eu quero agradecer à professora Alvani e também ao grupo Ecoamigas, que ela tem desenvolvido essas atividades lá em Santo Antônio de Jesus. Esse trabalho que a professora Alvani desenvolve em Santo Antônio de Jesus, ele pode ser muito bem um cartão postal para que no futuro a gente possa estar
realizando dias de campo e mostrando como que se faz um trabalho de recomposição diária, de uma área dentro da Mata Atlântica e de uma área num local onde se encontrava bastante sofrido. Tipo, a professora Alvani está fazendo esse trabalho de recomposição de floresta, recomposição de mata. E, assim, dentro dessa recomposição de floresta, ela está pensando muito bem na questão ambiental, primeiramente, na questão social e na questão econômica, uma vez que ela deslumbra um manejo sustentável dessa área. É por isso que a gente está aqui hoje para discutir sobre agroecologia, agrofloresta e o potencial das flores tropicais dentro dessa agrofloresta. Então, para mim, essa noite será uma noite de muito aprendizado. Muito obrigada, professora, pelo convite. Obrigada, professora Herbênia. Agora, a professora Clécia. Me ouvem? Sim. Muito bem. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar nessa roda de amigos, né? Quero saudar cada um de vocês, agradecer o convite da professora Alvani, dizer que sou Clécia, né? Sou professora e pesquisadora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E nessa noite, eu creio, como disse a colega há pouco, será uma noite de muito aprendizado, né? Pessoas com experiências, com práticas em diversas áreas, seja na UNEB, seja no IF Sertão, seja no papel da justiça, seja no Ecoamigos. Então, são práticas diversas, né, que poderão nos servir como um aprendizado muito grande. Da minha parte, eu creio que eu primeiro vou ouvir todos vocês, né, aprender um pouco, e depois a gente vai esboçar um pouquinho sobre a importância, né, dessas florestas tropicais para o equilíbrio, né, do nosso ecossistema, né, no caso, a Mata Atlântica. E aí vou trazer alguns bioindicadores que eu acho relevante que a gente pontue nessa noite. Muito obrigada, professora Clécia. É um prazer, né, de nós somos colegas no programa de pós-graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido. Exato. Professor Julimar, boa noite. Boa noite, meu nome é Julimar Barreto, sou promotor titular da primeira promotoria de Santo Antônio de Jesus e substituto da Regional Ambiental, que envolve 15 municípios e atua em questões macro envolvendo a questão ambiental. Então, agradecer o convite à professora Alvani, dar boa noite a todos e parabenizar a professora doutora Alvani pela sua iniciativa, porque ela é uma guerreira nessa área de meio ambiente. E nós que atuamos nessa área, muitas vezes ficamos desanimados com tantos obstáculos, tantos empecilhos que enfrentamos. Mas ela, conheço um pouco de algum tempo para cá e vejo que ela não desanima. É uma pessoa forte, lutadora, e que está fazendo um trabalho pioneiro aqui em Santo Antônio de Jesus e que a gente tem que apoiar, não só como Ministério Público, como membro, como promotor de justiça, que é o órgão fiscal da lei, mas também como cidadão, como ambientalista. E eu digo que essa discussão é de suma importância sobre a questão da Mata Atlântica, porque é um bioma dos mais frágeis que nós temos. E é lamentável que o brasileiro precise se criar um dia para se discutir a questão da Mata Atlântica, porque é um bioma tão importante que deveria ser todos os dias para refletirmos sobre a importância desse bioma. Afinal de contas, a maior parte da população está residindo nesse bioma, no litoral brasileiro, e hoje nós temos menos de 10% de sua área, e cada dia mais agredido.
Agora, ontem mesmo, tivemos a informação que as agressões continuam firmes e de modo intensivo contra a Mata Atlântica. E o grupo SOS Mata Atlântica, inclusive, fez a denúncia e mostrando que a Mata Atlântica é onde está a água que abastece praticamente a maior parte da população brasileira. Então, a discussão desse tema é de suma importância para a própria sobrevivência e a sustentabilidade do ser humano aqui no Brasil. Obrigada, doutor Julimar. E aí eu reforço, né, esses dados que o doutor Julimar acabou de pontuar, que 92% da Mata Atlântica ela foi dizimada para a construção de cidades e loteamentos, muitos deles de forma irregular, acontecendo de jogar os dejetos, os esgotos das casas diretamente nos cursos d'água, sem nenhum tratamento. Inclusive, o doutor Julimar fez a visita, né, ao Riacho Milagroso. Então, hoje, o que eu receio na cidade, né, é que o Riacho Milagroso se torne, como já citou, só uma vala de esgoto. E o que acontece? Que polui o rio Taitinga, que é outro que está poluído, e esse rio Taitinga deságua no Jaguaribe, que vai desaguar no Oceano Atlântico. Então, agradeço a doutor Julimar por ter pontuado a questão da água, né, que está a maior parte na Mata Atlântica, e a população brasileira, grande parte, está também no bioma Mata Atlântica. Professora Ana Rita, a senhora aí com a sua experiência, né, lembrando, como a professora Herbênia pontuou, esse webinar trata da sustentabilidade, né, Mata Atlântica, né, a sustentabilidade da Mata Atlântica e as flores tropicais, né, como uma opção sustentável. Tanto que nós temos, lá no projeto, nós temos um canto das flores tropicais, inclusive com doações de flores tropicais pela professora doutora Herbênia, da UNEB, como também a professora Ana Rita já visitou a área, já plantou as flores tropicais também naquele canto das flores tropicais, né, professora Ana Rita? Exatamente, Alvani. Antes de falar sobre as flores tropicais, eu gostaria de pegar também o viés da fala do doutor Julimar e dizer o seguinte: a gente está tratando de um ambiente de floresta dentro da malha urbana, portanto, ela não deixa de ser uma floresta urbana, embora não tenha sido implantada, e ela se mostra altamente vulnerável. Mas agora eu pergunto para vocês, o que seria da malha urbana de Santo Antônio de Jesus sem o vestígio de Mata Atlântica que ali está, preservado graças à iniciativa do Santiago Eco Amigos? E de outras iniciativas também. Isso, eu não conheço outros, mas, assim, como exemplo, eu trago o Santiago Eco Amigos, que foi o que eu pude visitar, e pude perceber a diversidade de espécies que ali está e o grau de preservação e também de destruição do entorno. Para vocês terem ideia, eu e a professora Clécia, a professora Herbênia, a professora Alvani também, nós vivemos aqui do lado da Caatinga, afastados da Mata Atlântica. E a nossa preocupação, ainda assim, permanece com a Mata Atlântica, assim também como o bioma Caatinga. Ou seja, a preocupação com o meio ambiente não é porque eu sou fisiologista de planta, porque eu sou matemático, porque eu sou advogado, porque eu sou... A preocupação é para todos, porque ela é um bem para a sociedade, é um bem para a humanidade. Não importa se a gente está inserido no contexto de Caatinga ou no contexto de Mata Atlântica, tudo que está na natureza é um bem comum e que precisa ser preservado para o bem de todos. A gente verifica, por exemplo, uma série de arboviroses, uma série de problemas de saúde pública que vem à tona quando a gente menos espera, e vários olhares estão se voltando para a questão da destruição das matas mais próximas do ambiente urbano, porque isso está trazendo uma série de problemas de saúde pública que pensava-se nem existir, ou mesmo terem desaparecido,
Isso tudo tem voltado. Por quê? Pela falta de zelo com o meio ambiente, principalmente no entorno dos grandes centros urbanos. E é claro que a gente não poderia pensar num dia como esse, que se celebra a Mata Atlântica, um ecossistema tão vulnerável pela sua riqueza, doutor Julimar. O senhor chamou bem a atenção aí da importância desse ambiente, da Mata Atlântica, tanto pela sua diversidade, quanto pela sua riqueza de materiais. E eu chamo a atenção em especial para o potencial madeireiro. A gente sabe que desde o início da colonização, desde quando o país foi descoberto, né, a Mata Atlântica vem sendo muito visada, dela tem se extraído muitos recursos naturais. Eu chamo a atenção para a questão da madeira. Atualmente, a gente não tem como desligar uma discussão técnica de uma discussão política, principalmente no momento em que a gente vê um advogado, um jurista que ocupa a cadeira do Ministério do Meio Ambiente, chamando todo o chefe do executivo e outros ministros para passarem leis que vão de encontro aos interesses da sociedade em relação ao meio ambiente, favorecendo uma minoria. Passa uma boiada no meio de uma frase mais ou menos desse tipo, que é até lamentável querer lembrar e repetir uma coisa dessas. Mas o viés político também é muito forte, ao ponto de permitir, de negar fatos que, de fato, vão de encontro aos interesses conservacionistas, e ao mesmo tempo em que são atitudes criminosas, verdadeiramente criminosas. A gente sabe disso, eu acho que o doutor Julimar depois pode até colocar esse ponto com mais propriedade, certamente. Do ponto de vista técnico, quando a gente empresta um olhar de fisiologista de plantas, que o meu olhar é esse, eu não tenho a capacidade de uma pessoa ligada a questões ambientais, eu não sou ambientalista, deixo isso bastante claro. Eu, como engenheiro agrônomo, eu tenho uma visão muito técnica do ponto de vista de favorecer um sistema produtivo, mas eu não posso deixar de querer que esse sistema produtivo seja o menos agressivo, o menos agressor possível. Não tem por que a gente pensar em destruir os recursos naturais como se não houvesse amanhã. Não é dessa maneira que se deve pensar um modelo de agricultura, um modelo de produção sustentável. E por essa razão é que a professora Alvani pediu para a gente conversar um pouquinho sobre agroecologia, e aí eu gostaria de falar de maneira bem rápida sobre o que eu entendo, o que eu vejo de agroecologia, e quais são as potencialidades da Santiago Eco Amigos, da floresta da professora Alvani. A gente sabe, já ficou claro aqui na apresentação, que trata-se de uma floresta inserida na malha urbana de Santo Antônio de Jesus, e eu lembro que eu vi o riacho, não me ocorre agora o nome do riacho, a Alvani até se referiu há pouco, e do outro lado a gente vê um empreendimento imobiliário com solo completamente desnudo, a área completamente desmatada, sem que fosse deixado nenhum remanescente da mata, nem mesmo algumas árvores que poderiam emprestar, inclusive, uma valorização paisagística e ecológica para aquele empreendimento. Eu, sinceramente, acho até que é um pouco de falta de visão, porque é uma necessidade e, muitas vezes, até uma exigência legal, que se deixe a parte de área verde permeável, é necessário dentro da malha urbana, dentro dos empreendimentos urbanos, sem falar no aspecto ecológico e paisagístico, quando você mantém árvores, e principalmente se forem remanescentes de Mata Atlântica, como aqueles belos exemplares que a gente vê ao lado desse empreendimento, que o solo está desnudo, inclusive um solo de declive acentuado, sujeito à erosão, portanto, e perda de solo e prejuízos financeiros, dentre outros, né? A agroecologia trata-se de um sistema de produção em que a gente consegue associar os representantes, os indivíduos da vegetação natural de mata, de preferência que seja uma vegetação natural, mas também, lógico, se for uma floresta implantada, também é válido. E o modelo de agroecologia visa estabelecer um sistema produtivo associado a uma mata, uma vegetação nativa, de preferência, como mata. Então, agrofloresta. Então, a gente teria que conciliar uma produção de alimentos, uma produção de outras espécies de interesse econômico, podem ser plantas arbustivas, arbóreas, herbáceas, da qual se retire algum ganho econômico, preservando, vivendo, desde que essas plantas convivam harmoniosamente com a floresta. Interessante dizer que quando a floresta se faz presente
participa de um modelo como esse, criando o sistema agroecológico, a gente tem uma série de benefícios. O benefício ambiental de preservar a mata, o benefício de manter um solo fértil e fertilizando-se, ciclando a matéria orgânica a partir da queda das folhas, da retenção de umidade, melhorando a estrutura física desse solo através do trabalho das raízes, melhorando a diversidade de espécies, o que faz com que todas as plantas possam viver melhor, mas, muitas vezes, é necessário que haja algum manejo para isso. Eu, sinceramente, vejo que é muito difícil colocar na cabeça das pessoas o interesse pela preservação ambiental sem conflitos com o interesse econômico. A sociedade exige ganhos. Ganhos esses que, muitas vezes, ela não olha que se estiver jogando um lixo no vestígio de mata, no remanescente de mata, ela estará trazendo prejuízos que, com toda certeza, vai impactar no córrego de um rio, no entupimento de algum ponto de escorrimento de água, enfim, ou mesmo na impermeabilização de solo, que muitas vezes acontece na malha urbana, né? Primeiro se constrói, depois se pensa onde vai plantar, ou por onde a água vai escorrer, e aí, quando vem uma chuva forte, os desastres ambientais são recorrentes, enfim, dentre outros problemas. Mas vamos lá. Ao visitar o Santiago Eco Amigos, eu quero trazer a possibilidade para a Alvani de empreender naquele ambiente um trabalho de agrofloresta, porque a gente percebe que lá tem, primeiro, vestígio de Mata Atlântica muito bem preservada, com alta diversidade de espécies. Segundo, vários estratos da floresta estão mantidos, desde as plantas arbóreas de mais de 30 metros, até aquelas de subbosque, até uma vegetação subarbustiva, e as plantas vão mostrando ali, sinalizando qual é o comportamento que pode ser empregado, imitando aquele modelo mais natural, mais próximo daquilo que a natureza já vem fazendo, para que a gente possa, com isso, manejar espécies de interesse econômico. A sugestão pelas flores tropicais partiu de observação do seguinte: as flores tropicais, muitas vezes, nascem em locais da Mata Atlântica espontaneamente, muitas variedades delas. Então, eu sou daquela região também, já vivo aqui no sertão de Pernambuco há 20 anos, e toda vez que eu estou na minha região, eu sempre visito trechos de Mata Atlântica, e a gente costuma ver exemplares que hoje estão nas floriculturas, estão nos gardens. Então, a gente sabe que da Mata Atlântica, muita coisa foi extraída muitas vezes sem critério, sem fiscalização. Então, felizmente, muitas ações dessas já foram proibidas ou coibidas, não sei, mas quando a gente chega, por exemplo, ver alguns exemplares de samambaias, de palmeiras, de dracenas, de helicônias na mata, a gente também pode vê-lo lá no garden, no horto, ou numa loja que vende material para paisagismo, e a gente não sabe como é que aquilo chegou lá. Então, se a gente puder criar um modelo sustentável, através do sistema de cultivo em agrofloresta, para promover uma atividade econômica rentável, como é a floricultura, que além de ser rentável, de agregar um certo valor econômico às flores colhidas, à venda de mudas, né? Também tem uma contrapartida social, porque emprega mão de obra e dá muito prazer às pessoas mexerem com plantas ornamentais. Para vocês terem uma ideia, anteontem eu conversava com uma amiga aqui de Petrolina que tem um pequeno horto de plantas ornamentais, só que ela já tem uma certa idade, né? E aí eu liguei preocupada com ela, querendo saber como é que ela estava. Ela disse que nunca tinha vendido tanta planta em poucas semanas, que os caminhões chegavam e logo já tinham pedidos para sair, aquilo era vendido rápido. E ela está ganhando muito dinheiro pela pandemia agora, por causa desse momento em que as pessoas estão mais em casa e querendo mexer mais com plantas ornamentais, com jardins, com flores, com folhagens. Então, assim, do ponto de vista de empregar uma técnica para tornar isso viável,
eu apresentaria algumas propostas que são viáveis para sistemas de agrofloresta, mas são viáveis principalmente para uma situação em que você tem, como é o caso do Santiago Ecoamigos, uma área de floresta preservada, com potencial para desenvolver-se o sistema de agrofloresta naquele ambiente. Um deles seria um levantamento florístico de toda a propriedade, e com esse levantamento florístico se teria, eu acredito até, talvez a Alvani já tenha iniciado isso, mas seria um levantamento florístico com vistas a identificar quais são as potencialidades econômicas das espécies que ali estão, e ali a gente veria, a partir disso se veria, no segundo momento, o que pode ser explorado. Por exemplo, você pode ter ali um grande banco de matrizes de fornecimento de sementes para recomposição de áreas degradadas. Pode-se ter ali também um ambiente, como tem muitas palmeiras, eu lembro de ter visto pupunhas e outras, de produção de palmito, uma produção sustentável do palmito, ou mesmo colheita recolha de folhagens para se trabalhar em floriculturas, mantém-se a planta no lugar e se retira uma certa quantidade de folhagens para atender ao mercado de arranjos florais. Então, assim, eu enxergo algumas potencialidades muito óbvias ali, até mesmo a comercialização de terra vegetal, que o pessoal chama terra vegetal, na verdade, é aquele solo rico em matéria orgânica que fica embaixo das árvores. E aquilo ali tem muito valor de mercado e que se vende em muita quantidade. Então, assim, eu vejo que um levantamento florístico setorizando a fazenda, setorizando o Santiago Ecoamigos para cada setor, de acordo com esse levantamento florístico, identificar-se ali qual é a potencialidade de exploração sustentável, preferindo-se um sistema de agrofloresta, para, então, Alvani, além de poder utilizar o espaço como um espaço de educação ambiental, também poder usar o espaço como uma unidade demonstrativa de atividade ecologicamente correta, agroecologicamente sustentável, de maneira bastante, com um bom retorno econômico e também com atividade social. Eu vejo que a criação de unidades demonstrativas de sistema de agrofloresta ali é uma viabilidade muito, muito interessante, né? E que pode, inclusive, agregar o interesse não só das pessoas, dos adultos, mas também de crianças, os estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, que eu acho que a educação ambiental é algo que tem que começar desde cedo, não adianta querer botar só na cabeça do adulto, não. É importante que a criança em casa já cobre dos pais, dos mais velhos, uma atitude mais ecologicamente correta no seu cotidiano como um todo. Eu anotei aqui algumas coisas para conversar, mas como já estamos com o tempo bem avançado, eu passo a palavra, devolvo a palavra para a Alvani, e aí estou à disposição para a gente, para alguma consideração, perguntas, ou mesmo esclarecer algum ponto que não ficou muito bem. Professora Ana Rita, muito obrigada pelas suas sugestões, e realmente me anima, né? Eu sempre converso lá com o doutor Julimar, que eu digo que andorinha só não faz verão, né? Então, todo o trabalho que realizamos lá foi feito junto com a comunidade, né? O nosso primeiro parceiro foi o Instituto Gana. Em 2015, no dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, a equipe do Gana visitou a área. E, na sequência, nós já realizamos 2 plantios envolvendo escolas, principalmente o Colégio Santo Antônio de Jesus, onde eu estudei, e outras organizações, como os escolteiros. E o que a senhora viu na última visita, na sua visita em junho, já foi resultado desse plantio. Então, nós plantamos cerca de 1.000 árvores junto com o Gana e essas entidades, e eu tenho plantado, né, com cada amigo ou cada amiga que visita a área. Então, e utilizamos bastante para a educação ambiental. Fizemos até um concurso, né, doutor Julimar, no ano passado, Meio Ambiente e Paz, que a gente pode retomar. Muitíssimo obrigada.
Professora Herbênia tem trabalhado, inclusive o doutorado, seu doutorado foi na área de flores tropicais, não foi, Herbênia? Sim, foi. Então, a professora Ana Rita falado da importância da agroecologia, da agrofloresta, a professora Herbênia vai abordar agora a opção das flores tropicais. Então, com relação à fala de Ana Rita, eu gostaria de pegar uma parte para mim começar a fazer as minhas considerações. Por exemplo, Ana Rita falou nas unidades produtivas demonstrativas, que são as UPDs. Durante muito tempo, a extensão rural trabalhou em cima das UPDs, tipo assim, planos pilotos, para mostrar para as pessoas que aquela tecnologia de fato funciona e que aquela tecnologia, como ela está funcionando, ela pode muito bem ser adaptada para outras regiões. Então, assim, eu acredito, Alvani, que, além de tudo, a sua área de recomposição, lá no Eco Amigos, pode ser um plano piloto, pode ser um retrato da coisa como deveria ser feita. Porque, infelizmente, modelos de recomposição de áreas degradadas, ainda no Brasil, a gente não tem tantos. Então, assim, pensando nesse processo de recomposição da área, especificamente lá do Eco Amigo, mas isso é uma coisa que a gente pode muito bem depois difundir para outras áreas, eu acredito muito nessa questão da diversidade, de fazer o plantio de espécies com potencialidades. Dentro dessas potencialidades, a partir do levantamento florístico que a Ana Rita sugere, acredito eu que, com certeza, a gente vai identificar quais são as plantas que têm potencialidades. E, trabalhar em cima de todas essas possibilidades, essas sugestões que a Ana Rita coloca. Vindo para as flores tropicais especificamente, como eu já falei antes, eu acredito que as flores tropicais, além de contribuir com a biodiversidade da área, uma vez que grande parte dessas flores tropicais, elas são nativas da Amazônia e da floresta da Mata Atlântica. Então, assim, em função dessa degradação generalizada que a gente pode falar da Mata Atlântica, que foi dita aqui em torno de 92%, muita coisa já se perdeu, muitas espécies, com certeza, hoje em dia, se não existente, são espécies raras. Então, assim, é uma tarefa extremamente nobre voltar a fazer o replantio dessas flores tropicais. Principalmente por quê? Porque elas são extremamente utilizadas hoje na confecção de arranjos florais, utilizadas em grandes eventos, utilizadas como flor de corte, como flor de jarro, em projetos paisagísticos, projetos de jardinagens. É aquela coisa que, principalmente as pessoas que moram em edifícios, por exemplo, elas querem ter alguma aproximação com a natureza, então elas lançam mão de ter plantas nas suas áreas. Além de tudo isso, em alguns locais, é obrigado. Qualquer projeto, por exemplo, de condomínio, precisa ter área verde. Qualquer empreendimento precisa ter área verde. Pelo menos 10% do empreendimento tem que ser de área verde, dependendo do tipo de empreendimento. Então, assim, essas plantas, principalmente lá naquele local, que é o local de origem delas, elas têm essa capacidade de ser uma opção extremamente importante, tanto para enriquecer esses projetos, como para enriquecer lá a área do Eco Amigo, como para contribuir com a manutenção da biodiversidade daquela área. Por quê? Porque essas plantas, além delas terem várias utilidades, elas ainda se destacam pela beleza.
pela adaptabilidade. A adaptabilidade é uma coisa extremamente importante, que a gente tem que pensar nas plantas que se desenvolvem bem naquela região. Por quê? Porque quando a gente pensa nas plantas que se desenvolvem bem naquela região, a gente está fazendo, tipo, uma economia de vários insumos, principalmente da água, que hoje a gente pode dizer que é um insumo mais nobre, né? Além disso, essas flores, elas têm uma durabilidade diferenciada. O tempo de vida útil dela é muito grande. Dentre essas flores, eu posso destacar as bananeirinhas de jardim, as musas de uma maneira geral, as estrelitza, ravenala, que é aquela a árvore do viajante, as helicônias de uma maneira geral, também chamada de paquevira, o bastão do imperador, as alpíneas, que inclusive as alpíneas têm importância, além de ornamental, ela se destaca porque ela é uma planta que se utiliza na medicina caseira. As orquídeas, que hoje em dia você sabe que as orquídeas geram muita renda para várias regiões, porque as orquídeas, a gente pode dizer que são cosmopolitas, se desenvolvem em vários habitats diferenciados, assim como os antúrios, que também são exemplos de plantas tropicais, assim como também as bromélias, tipo a macambira, tipo caroá, o abacaxi ornamental, que inclusive eu já observei que eu já vi lá naquela região muito abacaxi ornamental, inclusive o pessoal da Embrapa de Cruz das Almas, eles estão produzindo bastante abacaxi ornamental. O ano passado até trouxeram amostras aqui para a gente, na época do Congresso Brasileiro de Floricultura, que foi em Juazeiro. E também as cactáceas. Evidentemente que as bromélias, as cactáceas, as próprias orquídeas, algumas delas, elas se desenvolvem bem melhor em regiões semiáridas, mas elas têm essa potencialidade ornamental muito grande. Inclusive, foi o paisagista Roberto Bulemax que começou a utilizar muito essas espécies nos seus projetos de paisagismo, tornando essas espécies extremamente, digamos assim, utilizadas em algumas regiões do Brasil e também levou essas espécies para o mundo. Hoje a gente sabe que alguns países desenvolvidos, de outros continentes, produzem essas mudas. E esses países, essas pessoas, elas não prescindem do hábito de consumir flores. Então, assim, além do mercado interno, que é muito forte no processo de produção e de comercialização dessas plantas tropicais, dessas flores tropicais, a gente ainda pode também conquistar outros mercados, mandando essas espécies para outros locais, como tem vários produtores da zona da mata, tanto da Bahia, como de Alagoas, como de Pernambuco, do Ceará, mandando essas flores para outros países. Por quê? Porque o Brasil tem uma diversidade muito grande de plantas. O Brasil pode produzir essa floricultura bastante diversificada e mandar para outros países, principalmente pela rica diversidade de espécies, pelas diferentes condições de solo e de clima, e que pode produzir uma floricultura bem diversificada. Então, isso é um aspecto extremamente positivo em se pensar dentro desse projeto Eco Amigos, trabalhar em cima das potencialidades das espécies vegetais e pensar na floricultura tropical especificamente, como uma alternativa de recuperar o ambiente,
mas de também trazer possibilidades de fazer uma exploração sustentável e gerar renda e emprego para as comunidades. Porque, assim, a floricultura, eu sempre gosto de falar nisso, a floricultura, ela é mágica, porque ela utiliza pequenos espaços e tem uma produção satisfatória. Inclusive, ela utiliza espaços que não são utilizados por outras atividades agropecuárias, porque ela utiliza, geralmente, pequenos espaços. Então, isso é uma atividade que precisa, sim, ser mais difundida, que precisa, sim, ser colocada lá no projeto e pensar cada vez mais em diversificar com várias espécies vegetais daquele bioma e que possa, de fato, ser utilizado para a confecção de arranjos, para a produção de mudas, para a produção de flores de corte e, inclusive, para fornecimento de mudas para projeto de paisagismo. Então, assim, em virtude do adiantamento da hora, eu gostaria de passar a palavra para você, professora Alvani, e aí ficar à disposição para outros esclarecimentos no final da nosso webinar. Muito obrigada, professora Herbênia. Obrigada lá, sempre que eu visito, né, eu vejo lá o canto das flores tropicais com as flores lindas, que suaviza, é um lugar que, inclusive, que na trilha ecológica, nós paramos para lanchar, porque depois do plantio das árvores, nós recuperamos uma fonte d'água. Apesar que essa fonte está poluída, a água, em virtude do Riacho Milagroso que passa ao lado, mas faz um ambiente bem mais agradável. Mas, como eu digo, né, como o doutor Julimar diz, o Dia da Caatinga, gente, são 365 dias do ano. A gente que é do bioma ou que transita, eu acho que em todos os biomas brasileiros, a gente precisa cuidar dos biomas todo dia, não é? Não só. A gente aproveita a inserção da mídia, a inserção espontânea nessas datas para agendar as atividades, né? Então, nós estamos aqui na live sobre agrofloresta e flores tropicais, uma alternativa sustentável, que é um trabalho realizado com amigos, com escolas em Santo Antônio de Jesus, o Colégio CEOB é outro que compartilhou, a primeira promotoria de justiça aí, que o doutor Julimar é o titular, tem sido assim, um grande apoiador, é outro, doutor Gilmar depois pode falar, mas eu acredito que a gente... Hoje vai ser o primeiro dia, a próxima semana a gente tem o dia 5, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, que a gente também vai ter oportunidade de conversar mais sobre o tema. Aproveito para cumprimentar Neuma Dantas. Neuma Dantas é a secretária nacional do SEVAS Brasil, que também apoia o projeto. Nós temos um programa que é o Make Connection, que nós recebemos pessoas de fora que vai visitar a área e plantar, né? Também lá no projeto. E aproveito para cumprimentar aí o SEVAS Bahia, que eu sou coordenadora regional, né, para o estado da Bahia e Sergipe. Professora Clécia, por favor. Ligando meu microfone. Então, gente, maravilhada com as falas de vocês, né? De Ana, inicialmente, da professora Herbênia, e feliz de saber, Alvani, que você está à frente de um projeto tão belo, tão bonito, tão digno, né? Tão difícil da gente encontrar modelos, né, de projetos que estão em andamento, que são
exemplos que poderão servir de base para a criação de novos projetos, né? Projetos pilotos, como falou a Hermênia. Então, assim, parabéns. Eu não conheço o projeto lá em Santo Antônio, mas já fiquei Está convidada a conhecer. Motivada, não só para conhecer, mas também para levar os nossos alunos de pós-graduação, né, do próprio programa de mestrado. Então, assim, já fiquei pensando mil coisas. Mas aí eu volto lá para a fala, né, do colega, que eu acabei de esquecer o nome, que eu tenho uma fantástica capacidade de esquecer o nome das pessoas. Né? Doutor Julimar, né? Quando ele colocou o seguinte, que é triste, é lamentável a gente ter que ter um dia para poder parar para discutir sobre aquele assunto, seja lá da Caatinga, seja da Mata Atlântica, seja de qual bioma for. Realmente, é lamentável, né? Então, eu começo da ideia de que a partir de um decreto presidencial que trazia à tona aí a possível memória, né, as cartas de São Vicente, né, que se diz aí que o padre Anchieta teria escrito aí as belezas das florestas tropicais no Brasil em 1560. Nossa, se hoje nós temos belezas tropicais para escrever, imagina o que os olhos desse homem não viu, né, em 1560, quando nós não estávamos por aqui. Então, assim, falar das florestas tropicais, no caso, né, específica a Mata Atlântica, é algo, assim, que nos deixa muito feliz, porque nós sabemos que é um dos ecossistemas tropicais, vamos dizer assim, tão relevante para o equilíbrio do ecossistema, né, seja ele em nível local, regional ou global. Nós sabemos que as florestas, no caso das tropicais, elas têm aí uma riqueza, né, biológica, genética, né, ecossistêmica, fantástica, né, e nós que somos da área da geografia, no meu caso, eu digo sempre que as florestas, no caso da floresta tropical da Mata Atlântica, ela tem um papel elementar na regulação do clima, né, então, além de manter a regularidade de chuva, né, a armazenação aí de carbono a partir da produção de oxigênio. Então, tudo isso é uma reflexão inicial para que a gente entenda que nós necessitamos desse sistema, desse ecossistema em equilíbrio, para que daí a gente comece a pensar na equidade social, na equidade ambiental, na equidade econômica, né? Então, imagine aí que nas áreas que nós temos aí as florestas tropicais, a gente tem aí uma média de clima de 27 graus, né, com chuvas regulares, abundantes. Por isso que a gente chama na geografia de floresta pluvial tropical, né, justamente por essa abundância tão diferente do bioma que a gente vive, do ecossistema Caatinga. Então, assim, eu queria só colocar alguns pontos que eu acho importante que as pessoas que estão nos vendo, né, nos ouvindo, entendam a riqueza que é a Mata Atlântica hoje. Nós temos aí 15% dos territórios, que abrange aí 15% do território nacional e 17 estados. Imagine, 17 estados, é o lado de 72% dos brasileiros. Por quê? Onde é que ela fica? Ela fica na costa, ela fica no litoral. Então, nós temos aí mais ou menos 145 milhões de pessoas morando. Olha que maravilha, né? Nós temos na área de Mata Atlântica hoje 70% do PIB concentrado nessas áreas. Então, é muita riqueza que a gente tem nessa área, não só riqueza natural, mas também a biodiversidade, a questão econômica, e hoje praticamente só nos resta aí, nem sei se a gente pode dizer mais que 10%, né, da mata original. Então, é nesse ecossistema Mata Atlântica que a gente tem aí mais de 15 mil espécies de plantas, sendo que destas, cerca de 8 mil são endêmicas. Olha que maravilha, né? Olha que riqueza. Mais de 2 mil espécies de vertebrados, né? Mais de 300 espécies de mamíferos, de répteis. Então, é uma riqueza muito grande. Mas, por outro lado, a gente tem impactos que são lastimáveis, né? Apesar da gente saber que toda floresta, inclusive a que a gente está discutindo agora, ela tem um processo natural de regeneração, daqui a pouco eu falo disso, mas a gente tem impactos hoje inimensuráveis na Mata Atlântica, né? Infelizmente é isso, que vai desde o desmatamento, agropecuária, exploração predatória, industrialização, a expansão urbana, muita coisa desordenada, né?
Muita coisa que a gente tem tão bem pontuada na legislação, para que a gente possa fazer esse acompanhamento, essa fiscalização, que eu digo sempre que a nossa legislação ambiental é a mais bonita de todo mundo, é a mais completa, né? E muitas vezes o que nos falta é a parte principal, que é a fiscalização, que nem sempre a gente consegue efetivar, né? Quem é da justiça sabe disso, né? Julimar sabe disso. Não é fácil porque nós não estamos em todos os lugares. Nós dependemos da consciência das pessoas para que nos digam, olha, naquele lugar ali tem alguém fazendo um crime ambiental, tem alguém agredindo a natureza, tem algo sendo jogado ali. Então, nós não temos olhares em todos os lugares, e nem sempre as pessoas têm essa condição e essa sensibilização de nos avisar. Então, não é fácil a gente lidar com essas questões. Mas, tem uma coisa boa, né, que eu gosto sempre de frisar. Eu li um documento uma vez, e aí guardei em algum lugar, e hoje eu estava procurando e encontrei um documento que ele foi lançado antes, né, foi um estudo que foi feito entre o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, né, o Ministério do Meio Ambiente da Espanha, não, da Alemanha, né, e o nome dele é Potencial de Regeneração Natural da Mata Atlântica. Olha que beleza, a gente está falando de potencial de regeneração natural, né, sem precisar da nossa mão. Imagine no Eco Amigos que a gente tem o potencial natural, mas o potencial humano-social que está, né, em ação. Olha que maravilha, né, esse potencial. Então, eu vou pontuar 6 indicadores que esse documento coloca como sendo importante, né, para que a gente tenha essa manutenção potencial de regeneração na floresta, na Mata Atlântica, né? Aí eu vou ser bem rápida, são 6 pontos bem breves, né? O primeiro é o percentual de declividade que seja acima de 15% na microbacia. Então, quanto maior for o potencial, o percentual dessa declividade, maior será o potencial de regeneração natural. Por quê? Porque geralmente as áreas com declives que ainda tem alguma cobertura vegetal natural, geralmente, quanto maior for o declive, ou seja, quanto mais alto for aquela encosta, aquela área, menos as pessoas vão lá, né, tecnificar aquele local. Então, por isso a gente tem um potencial maior de regeneração. Depois a gente tem um outro ponto, que é a distância média entre os fragmentos de vegetação. Como seria isso? Quanto menor for essa distância entre os fragmentos de vegetação, maior vai ser esse potencial de regeneração. Por quê? Porque a gente vai ter a proximidade desses fragmentos, a gente vai ter aí a troca de propágulos e com isso a gente tem a recolonização da área. Olha que coisa bacana. Depois disso a gente tem um indicador 3, que é o percentual de pastagens na microbacia. Nossa, quando a gente pensa em pastagem, a gente já pensa em animal, né? Mas na realidade são pastos naturais, né? Estão ali que pode servir sim para pastagem animal, mas nesse caso a gente coloca o seguinte: quanto maior for o percentual dessa pastagem, maior será o potencial de regeneração. Como assim? As pastagens são, em sua maioria, extensivas e pouco tecnificadas, então a gente vai permitir aí a manutenção de árvores isoladas que podem e devem auxiliar aí na atração de dispersões de sementes, né? Porque é uma regeneração natural, então é o beija-flor que leva a semente de um lugar para o outro, é o vento que leva a semente, é o animal que vai levando a semente, que vai comendo e vai disseminando essa semente. Bom, no indicador 4, a gente tem o percentual de agricultura na microbacia na área de regeneração. Aí complica, porque tudo que a gente viu até agora é assim, quanto maior, melhor o potencial, né? Nesse caso da agricultura, a gente tem que quanto maior o percentual, menor é o potencial de regeneração natural. Por quê? Porque a gente sabe que toda tecnificação agrícola, toda mecanização do solo, né, o uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos, a própria queima, isso vai reduzir ou até eliminar a presença de sementes aí das espécies nativas. Depois a gente tem o item 5, que é mais um indicador que eu achei interessante colocar, que é o percentual de vegetação nativa remanescente naquela microbacia. Quando a gente diz que remanescente é aquilo que ainda está ali, olha que maravilha, né? Então, a gente tem aí que quanto maior for esse percentual, maior será o potencial de regeneração natural dessas áreas. Por quê?
porque a maior área de floresta remanescente vai favorecer os fluxos biológicos da paisagem. E aí vai disseminar aí as sementes de espécies nativas para as áreas que estão aos lados aí, podendo ser recuperadas. E por último, a gente tem a questão da fitofisionomia da paisagem, que a gente chama de potencial, seja floresta ou não floresta, e aí a gente vai considerar que, sendo levar em consideração a fitofisionomia, mesmo que não seja florestal, elas são elegíveis de ter um processo de regeneração, de pelo menos apoiar esse processo de regeneração. Feito isso, eu queria pontuar uma coisa que me deixou preocupada nesse mesmo estudo, que é o potencial que a gente tem hoje de regeneração na Mata Atlântica. Então, a gente tem esses itens, né, para levar em consideração, que a gente chama de indicadores. Contudo, os números, eles indicam o seguinte: hoje nós temos, na Mata Atlântica, cerca de 52 mil hectares, que representa aí 59%, com potencial baixo de regeneração natural. E cerca de 27 mil hectares, representando aí 32%, com médio potencial de regeneração. E apenas 9%, que é cerca de 8 mil, 9 mil hectares, com alto poder de regeneração. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa aproveitar esse alto potencial, mesmo sendo só 9%, né, para nos apropriarmos dessas áreas e tentarmos garantir a manutenção dessas áreas nativas, né? Mesmo sabendo que 59% tem baixo potencial, mesmo assim a gente precisa investir nesses projetos para tentar reverter. Não é porque é baixo potencial que a gente vai abandonar aquela área, pelo contrário, a gente tem que mitigar ações naquela região. Então, assim, monitorar, planejar, né, propor técnicas, práticas, que é o que o grupo vem fazendo, eu acho que é, assim, de uma importante elementar para a manutenção dessas áreas florestais, como é o caso da Mata Atlântica. Né? Eu creio que tinha muita coisa ainda para colocar, né? E me volto ali para o que a Ana colocou em relação à agrofloresta, né? Eu acho importantíssimo que nesse seu sistema lindo e maravilhoso tenha, sim, uma agrofloresta, viu, Alvani? Porque a agrofloresta, né, é aquela combinação, né, de diversas espécies em um ambiente natural. Então, comecei a pensar, imagine a gente plantando bombas de biodiversidade lá dentro do projeto da Alvani, né? O que seriam essas bombas de biodiversidade? Do nosso projeto. Do nosso projeto, né? Então, imagine a gente ali, né, colocando uma bomba. O que seria essa bomba? Seria a junção de várias espécies, né, dentro de um SAF, que é um sistema de agrofloresta, onde a gente contempla aí espécies pioneiras, secundárias, espécies clímax e muito mais outras para criar um sistema onde a gente tenha uma não competindo com a outra, e sim ajudando a outra, né, a reproduzir-se. Então, assim, estamos à disposição como agroecólogos, né, como geógrafos, como ambientalistas, como peritos ambientais, no que você precisar, né, de maneira que a gente possa contribuir com o projeto, né, e mitigar planos de ações para essa área. E, desde já, Alva, parabéns a vocês por conduzir um projeto tão digno, né, de aplausos. Obrigada. Obrigada, professora e amiga Clécia. Eu ressalto, né, que esse projeto, as ações, né, têm sido realizadas assim com a comunidade, e a gente quer aumentar esse corredor ecológico, porque assim a minha vizinha do lado tem preservado a floresta, né? A minha vizinha, quer dizer, do fundo do terreno, vendeu para a construtora, onde tem esse condomínio que a professora Ana Rita pontuou, mas também na minha frente, o meu vizinho, né, da frente, também ele fez uma recuperação, que é a família de Quito, que é um comerciante aí também, recuperou uma área. Então, nós temos iniciativas,
né? E a gente quer agregar a essas iniciativas já existentes. Inclusive, tem uma biocaminhada, né? Que é uma estradinha de chão que eu acho linda, e o pessoal costuma fazer essa biocaminhada pela manhã, não Que é? maravilha. Então tem muita coisa assim que é. E muito que vocês, né, como especialista, pontuaram são ações que eu vislumbro, não é? E nessa caminhada eu já acompanhei, porque também tem a área de regeneração natural, né? As áreas mais críticas nós intervimos, e também tem a área de regeneração natural que nós vemos monitorando essa área, né? Que maravilha. Nós encerramos o horário. Eu estava aqui convidando o doutor Julimar para a gente fazer uma live no dia 5 do meio ambiente, no Dia Internacional do Meio Ambiente, porque seria legal que ele falasse mais até da questão legal, dos desafios e das outras ações que tem lá na região. O senhor estaria disponível, doutor Julimar? Sim, com certeza. Eu vou me planejar e já falei também com o promotor, doutor Yuri, que é o coordenador de todos os promotores ambientais da Bahia, e ele também se interessou em participar. Que coisa bacana. E eu acredito que nós lançaremos também o segundo concurso Meio Ambiente e Paz, todo remotamente, bem como a gente tinha decidido nessa época de pandemia. Mas eu gostaria também, doutor Julimar, que o senhor, ao encerrar, o senhor também acrescentasse, contribuísse um pouco nessa discussão para a gente encerrar. Eu queria ressaltar, primeiro, que eu instaurei um inquérito civil para apurar essa degradação do Riacho Milagroso, e já oficiei a prefeitura para me fornecer informações. Estou vendo com o professor Alvani para a gente conseguir também umas fotos aéreas da área, e de posse desse inquérito civil nós vamos poder obrigar, sejam particulares, sejam o empreendimento, aí, o loteamento que não recuperou ainda as matas ciliares, seja a própria prefeitura, para fazer o seu papel. Porque a gente tem que notar que os serviços ambientais precisam ser devidamente remunerados, e não são. Então, o que a professora Alvani está fazendo é um benefício para toda a comunidade. E Santo Antônio de Jesus, a maior parte do município está totalmente degradado, de forma que essas iniciativas são importantíssimas para o benefício de toda uma sociedade, de modo que esses serviços ambientais deveriam ser remunerados. A professora Alvani deveria estar sendo paga pelo município através de CMS Verde e outras iniciativas para fazer uma compensação, porque ela está deixando um patrimônio dela imobilizado, muitas vezes sem produção, para tentar recuperar uma floresta que vai beneficiar, afinal de contas, toda a sociedade. Então, a legislação, como a professora, salvo engano, Clécia falou, é bonita, tem uma legislação boa, mas falta fiscalização. Eu, como promotor de justiça que atua em 15 municípios, só tenho a meu dispor um policial militar e um motorista para atuar em 15 municípios, então, e uma servidora. É pouco para o volume de trabalho, para o tanto de agressões que existem, e o Ministério Público, no final das contas, é praticamente o único órgão que atua, porque o INEMA, que é o órgão estadual da Bahia, tem poucos recursos, pouco pessoal, não atua em todos os lugares. O IBAMA está sendo também sucateado, e de forma que a população recorre mais ao Ministério Público até do que nos outros órgãos. Então, tem muita coisa para se falar, muita coisa interessante do projeto Olho de Águia, que estamos sendo um dos mais avançados aqui no município, na regional ambiental, que é um projeto que visa chamar os fazendeiros, fiscalizar os CEFIs, que são aqueles cadastros estaduais florestais de imóveis rurais, que toda propriedade tem que fazer,
que na Bahia recebeu o nome de CFI, mas que, a nível nacional, tem o nome de CAR, Cadastro Ambiental Rural. Então, a partir dessa observação, nós chamamos o fazendeiro e vemos as inconsistências, as irregularidades desse documento que foi elaborado pelo fazendeiro. E vamos ver lá, você falou que sua nascente está preservada. No entanto, a gente vê aqui na imagem de satélite que não está preservada, está totalmente degradada. Então, o senhor mentiu em um documento público. Teoricamente, o senhor cometeu um crime. Então, vamos fazer um termo de ajustamento de conduta para o senhor se adequar à legislação e recuperar essa nascente que o senhor disse que estava recuperada e, na prática, não está. Então, a gente já conseguiu fazer inúmeros termos de ajustamento de conduta, conseguindo a recuperação de muitas áreas, tanto mata ciliar, nascentes, topos de morro, e estamos dando seguimento. Infelizmente, com essa pandemia, foi interrompido esse trabalho, mas esperamos voltar em breve. Mas tem muita coisa para falar, muitas coisas interessantes. Então, coloque aí na sua agenda, doutor Julimar, e vocês que estão nos assistindo neste momento, para dia 5, no canal Santiago Eco e no canal também da Univasf, neste canal, Univasf Carreiras, para a gente trabalhar no Dia Internacional do Meio Ambiente. Professora Ana Rita, para suas colocações finais, por favor. Seu microfone, professora Ana Rita. Professora Ana Rita, seu microfone está... Ok. Primeiro que a gente encerra com essa boa notícia, né? De que, apesar de tantas irregularidades, tantos crimes ambientais, existem ações que visam mitigar essas consequências e que a gente deposita toda a esperança da sociedade no resultado positivo disso aí. E dizer, Alvani, que muito mais do que resgatar um patrimônio ambiental, você oportuniza para a sociedade do entorno de Santo Antônio de Jesus, para todo o país e até mesmo para as pessoas de fora que se interessam pelo Santiago Eco Amigos, um ambiente de estudos e pesquisas que podem trazer resultados fantásticos, trazendo informações técnicas e também ambientais que a gente não tem sobre a Mata Atlântica, nesse momento em que as ações antrópicas estão reduzindo de tal forma que a Clécia colocou aí esses indicadores mais negativos, né, os 9 e poucos por cento, eu não lembro exatamente os dados que ela colocou, para que a gente possa empreender ações de pesquisa, ações de estudos bem aprofundados, com vistas a ter esses, hoje, agressores, como parceiros mesmo dessas iniciativas. Eu acho que há muito o que se fazer, o ecoturismo, a agroecologia, a exploração econômica de flores tropicais, o manejo sustentável da mata, tem muito a se fazer e muito a oferecer para a sociedade. Eu agradeço a oportunidade e, com toda certeza, o que você está fazendo pela humanidade, pelo entorno de Santo Antônio de Jesus, pelo estado da Bahia, é muito, muito valioso. Eu também concordo com o doutor Julimar, quando digo que a sociedade deveria lhe remunerar pelo bem que você está fazendo com esse patrimônio ecológico. Professora, nós. Obrigada. Professora Herbênia. Então, Alvani, é extremamente importante, sem dúvida, nesse sistema, além de pesquisa, extensão, desenvolvimento de várias atividades técnicas, sociais, econômicas, também cabe a questão que você já vem desenvolvendo também, que é a questão da educação ambiental, porque é muito importante que esse trabalho, de fato, seja divulgado, que seja um exemplo e que outras pessoas possam, de fato, copiar. Eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha, de que está acontecendo, está dando certo, então vamos apresentar para o mundo, para que o mundo possa copiar, porque, assim, são muitas áreas degradadas, são muitos impactos ambientais, são, assim, uma retirada de vegetação enorme,
Haja visto que o artigo que você apresentou, Clécia, que eu achei muito interessante. Então, assim, eu acho que uma das formas concretas de se rever isso e de se repensar os recursos naturais é via educação ambiental. Então, assim, você já tem esse contato com o pessoal da escola Santo Antônio de Jesus, e eu sugiro... Com o CEOB. Pois é. Com o CEOB também. O CEOB. E nós tivemos 20 escolas que participaram do concurso Meio Ambiente e Paz no ano passado também. Muito interessante, quando Clécia coloca levar os alunos de pós-graduação dela para lá, isso é muito interessante. Eu também já penso em levar os meus. Então, assim... Que maravilha! Eu acho que a história vai por aí mesmo, não tem outro caminho, não. É fazendo, é aprendendo, é testando, né? Já que a gente não tem um modelo de recomposição de área degradada definido e muda para cada bioma, é diferente de recompor uma área na Mata Atlântica, bem diferente de recompor aqui no semiárido, né? Principalmente pela questão ambiental, pela questão climática, na verdade. Então, assim, eu acredito que dentro desse trabalho, é um trabalho extremamente nobre, e dentro desse trabalho, as ações de educação ambiental precisam, de fato, sim. Já estão acontecendo, mas serem cada vez mais incrementadas, porque só a partir disso a gente pode passar por essa coisa de mudança de paradigmas. Obrigada. Pela oportunidade, e estamos aqui na luta e vamos dar sempre a nossa contribuição. Obrigada, professora Herbênia. Professora Clécia? Faço das palavras de Herbênia as minhas. É uma prática louvável que você vem fazendo. Eu diria que o Santiago é com Amigos para Santo Antônio de Jesus, assim, um laboratório a céu aberto, né? Então, é importante, sim, que a gente leve os nossos alunos, tanto do mestrado como da especialização, para que eles tenham esse contato de ver essa realidade na prática, de compreender como é diferente do nosso ecossistema aqui, né? E práticas que podem ser copiadas. A verdade é essa, a gente copia tanta coisa ruim, né, de outros países, de outros lugares. Por que não copiar práticas que são importantes, interessantes, fáceis, né? Não são caras, mas que custam apenas o nosso esforço, a nossa dedicação, que é o que vocês têm feito. Eu diria, promotor Julimar, que o senhor está de parabéns. Trabalhar com um servidor, um policial e um carro, não tem ser humano que consiga dar conta de fiscalização, de fazer termo de ajuste de conduta, não tem como. É humanamente impossível, né? E aí eu fico pensando quanto que no nosso país nós vamos começar a valorizar as questões ambientais, né? Porque quando eu digo as questões ambientais, eu estou desde a legalidade, desde a promotoria, né, das pessoas que fazem o cumprimento das leis. É impossível se fazer isso sem esse apoio técnico e humano mesmo, né? Então, assim, dizer da satisfação de ter estado com vocês, né? Dizer que eu quero muito conhecer esse ambiente, né? A Ana falou lá no início da questão da agroecologia, da agrofloresta, né? Uma outra hora a gente pode trabalhar uma live com essa questão conceitual, uma coisa é agroecologia, outra coisa é agrofloresta, né? A agroecologia está aí dentro da ciência, de uma questão de quebra de paradigmas. A agrofloresta é um dos instrumentos que a gente tem dentro da agroecologia. Então, eu vejo, assim, uma potencialidade muito grande da construção de uma agrofloresta dentro desse sistema, né, de várias construções de bombas de biodiversidade que vão fazer desse sistema aí um sistema rico, e a vida volta ao lugar quando você cria um sistema natural naquele lugar, mesmo que não tenha sido regenerado naturalmente. Mas quando a gente faz essa possibilidade de restauração, a vida volta para ali, né? Que desde o solo até o último degrau da floresta. Então, me sinto feliz e lisonjeada pelo convite, por ter estado com vocês, né? Ana, Alvani, Herbênia, Neuma, Julimar. Então,
Boa noite a todos vocês e muito obrigada, né, por essa conversa tão boa, tão saudável e tão esperançosa, né? Ok. Assim, encerramos esse webinar no dia do bioma Mata Atlântica, 27 de maio de 2020, onde trabalhamos o tema Agrofloresta e Flores Tropicais, uma alternativa sustentável. Eu sou Alvani Santiago, professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, e fui ricamente acompanhada nesta live pela professora Ana Rita Leandro dos Santos, do Instituto Federal, a professora Maria Herbênia Lima Cruz Santos, da UNEB, a professora Clécia Simone Gonçalves Rosa Pacheco, do Instituto Federal, e doutor Julimar Barreto, do Ministério Público da Bahia, da primeira promotoria de Santo Antônio de Jesus, com o Neuma Dantas, do SEVAS Internacional. Agradeço a todos os colaboradores desse projeto, que é um projeto, como eu chamo, Santiago Ecoamigos, com as minhas amigas de infância, que são dos Laços Eternos. A gente realiza um evento que é Ecomigos, cada ano realizamos, e a todas as pessoas que a comunidade que tem colaborado nesta ação e nesse nosso sonho, que é um sonho coletivo. Até a próxima, em 5 de junho, para o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, como é?